Bom, acho que já dá para a gente começar, né, com as apresentações. Boa noite. Eu sou Janaína Valença, sou conselheira do Conselho Municipal de Direitos da Mulher de Maceió. Represento o SESC Alagoas nesse conselho. E a gente está dando início hoje a mais uma live proposta pelo CODIM, né, como capacitação das conselheiras que integram o Conselho de Direitos da Mulher. Nós estamos com a programação que vem desde o final de setembro e vai até dezembro, e decidimos, junto com as técnicas do Conselho, deixar as lives abertas para a sociedade, entendendo que se tratam de assuntos que são pertinentes, né, que vão contribuir para a reflexão de toda a sociedade. Então, a gente já teve, né, a participação da professora Marli no módulo 1, que falou sobre mulheres. Mulheres são únicas e diversas. Essa live aconteceu e está gravada no Instagram do Conselho. Já agradecendo a professora Marli, que está aqui também, já vai nos assistir. Esse módulo é o módulo 2, que a gente vai tratar sobre o controle social e sobre as comissões permanentes e temáticas do Conselho. Daqui a pouco eu apresento a Jonorete, que é a nossa facilitadora de hoje. O módulo 4, que vai acontecer no dia 26 de outubro, tem como tema processo de inscrição das organizações da sociedade civil, com a convidada Thaís Cavalcante. O módulo 5 vai falar sobre o Fundo Municipal da Mulher, vai acontecer dia 9 de novembro, vai ter como palestrante o Wellington. O módulo 6 vai tratar sobre a rede de atenção das políticas públicas para as mulheres, vai acontecer no dia 26 de novembro com a professora Marli. E o módulo 7, que vai finalizar essa ação, vai ser no dia 7 de dezembro, sobre legislação e políticas públicas para as mulheres, com a Wanda Menezes. Então, desde já, eu queria agradecer a participação de todos que estão conosco e reforçar que as lives estão acontecendo ao vivo, mas ficarão salvas na página do Instagram do CODIM. Como eu falei, hoje a gente está com o módulo 2, né, dessa capacitação voltada para as conselheiras. O tema é controle social e as comissões permanentes e temáticas. E a gente tem como palestrante, como facilitadora, a Jonorete Benedito, que é mestre em serviço social e exerce a função de secretária executiva do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Maceió. Então, a Jonorete vai ter 50 minutos para a sua exposição, e a gente acordou que as perguntas vão ficar para o final, a gente vai reservar um tempinho no final para as perguntas e para as demais contribuições de quem está nos assistindo. Lembrando mais uma vez que a live vai ficar gravada, então quem não puder continuar, permanecer com a gente até o final, vai ter a oportunidade de assistir depois, né? E passo a palavra agradecendo a Jonorete pela disponibilidade, por estar voluntariamente, né, pela causa, contribuindo com o Conselho Municipal de Direitos da Mulher. Passo a palavra para você, Jó, e te agradecendo mais uma vez pela disponibilidade. Boa noite, Janaína. A Janaína, quando mandou a primeira mensagem para mim, ela disse, professora Jonorete. Aí eu disse para ela, ou é aluna ou vai me pedir aula, ou é ex-aluna ou vai me pedir aula. Agradecer a vocês pela oportunidade, né, em especial a Mônica, que me fez o convite inicial. Falar depois da Marli, ainda bem que eu não vou falar sobre o assunto dela, né? Eu vou falar sobre a estrutura do conselho, né, Marli? Porque falar depois da Marli a gente não consegue, né, Janaína? É uma coisa assim quase que impossível. E aí agradecer a vocês, dizer que se eu fizer alguma besteira, porque eu não sei mexer em Instagram, eu não tenho Instagram, sou leiga. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês que me foi solicitado sobre o dia a dia, o cotidiano do conselho. Como é que funciona um conselho? O que é que ele deve fazer? Porém, antes de fazer isso, antes de falar da estrutura do conselho, eu queria só falar um pouquinho para vocês do que é que eu compreendo como controle social.
Dizer para vocês, antes de começar também, que quem quiser se aprimorar ou estudar um pouquinho mais sobre controle social, nós temos vários estudiosos, mas eu vou citar as nossas, né? A professora Valéria Correia, que é estudiosa de controle social, e a professora Ginadiene Soares, que também é estudiosa de controle social, duas pessoas que são do estado de Alagoas, que moram em Maceió, e que com certeza tem muito, se quiser, né, elas não têm nenhuma oposição em falarem sobre mais detalhadamente o que é controle social. E para falar de um expoente do serviço social de fora de Alagoas, eu indico a professora Raquel Raicheles. Então, vamos lá. A gente que está no conselho, a gente está exercendo o controle social. E é muito importante que fique claro na nossa... Acho que a internet da... Ele foi inicialmente utilizado tendo como pressuposto o controle do Estado sobre a sociedade, no sentido de manutenção da ordem e na perspectiva do interesse das classes dominantes. Então, a gente sempre teve controle social. Na sua maioria das vezes, esse controle foi exercido das classes dominantes sobre a classe dominada. Então, o que a gente vai ter ao longo da história? Né? Ao longo da história do povo brasileiro, a gente tem muito... Desculpe, fiquei com a mão na frente. A gente tem muito esses períodos de controle do Estado sobre a classe dominante. Então, nós vamos ter, principalmente os mais recentes para a gente, né? Para alguns, o Estado Novo, de 1937, com Getúlio Vargas, ele exerceu esse controle de dominação com suas estratégias. E o mais recente, para a maior parte da população, né? A Janaína é muito novinha, mas eu não sou, mas eu também não vivenciei esse tempo com tanto ardor, mas estudei, né? A gente viu que é a ditadura de 64. Então, a ditadura militar de 64 é muito fácil a gente ver hoje nos filmes, nos livros. E eu sempre digo assim, por mais que a gente veja, por mais que a gente estude, por mais que a gente leia, a gente não deve chegar a 1/5 daquilo que foi vivenciado pelas pessoas. Foram por essas pessoas que foram mortas, que desapareceram, que foram torturadas, que nós estamos aqui hoje falando de controle social. Então, é algo que a gente não pode esquecer. A gente teve um período de ditadura militar mais recente, de 64, até o início da abertura, 75, 80, início da abertura, né? A redemocratização veio mesmo em 85, e esse foi um período de muitas mortes. A gente conhece, todos nós conhecemos vários alagoanos que desapareceram, vários alagoanos que morreram, vários alagoanos e alagoanas que até hoje seus parentes não sabem onde estão seus restos mortais. Então, essas pessoas foram responsáveis para que a gente hoje tenha um controle social democrático, onde a gente possa vir aqui, a gente possa falar, a gente ir para a rua, a gente possa levantar a bandeirinha, inclusive bandeiras que não são democráticas, né? Inclusive bandeiras que não são democráticas. Então, durante esse todo o tempo, a gente teve a manutenção da ordem, com a obrigação dessas pessoas, homens e mulheres, inclusive crianças, a serem mortas, e esse período ele foi com essa perseguição, com essa tortura, com todas as estratégias que ocorreram, foi um período em que, para se valer de que os padrões sociais daquele Estado, naquele momento, prevalecesse sobre a classe trabalhadora. Então, isso não significa dizer, eu costumo dizer isso, que durante esse período, mesmo com toda a morte, com toda a perseguição, com tudo o que aconteceu, as pessoas e alguns movimentos sociais, eles não estavam parados, como diria Raul Seixas,
com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não. Né? As pessoas foram para a rua. Então, a gente tem muita luta, seja na arte, a gente tem aí as músicas de Caetano, de Gil, de Chico Buarque, dentre outros, seja na arte com música, seja na arte com peças teatrais, seja na arte com filmes, mesmo com toda a ditadura. Então, toda a censura se dava um jeito de driblar para que a gente pudesse ter acesso a materiais que nos fizessem pensar, para que a gente pudesse entender que aquele não era o caminho que a gente precisaria encontrar a democracia, a nossa democracia que nós temos hoje, que é a nossa democracia com todas os atos, com todas as falhas que talvez tenha por alguns estudiosos que vai nos falar da democracia burguesa, e eu não vou entrar nesse detalhe nesse momento, mas é através dessa luta que a gente conquista o controle social democrático. Que a gente conquista vem mais estampado na Constituição Federal de 88, que acabou de fazer 33 anos, né? É uma lei na meia-idade, e aí na Constituição a gente vai ter sacramentado, eu vou usar esse termo, a questão do controle social democrático, que seria a gente acompanhar e fazer interferência em políticas públicas destinadas à população brasileira. Então, a gente vai ter uma execução a partir do controle social democrático, uma execução de política que vai ser fiscalizada, monitorada e, muitas vezes, modificada. A gente tem vários exemplos através da interferência da população, da participação popular, através do controle social. Então, essa participação popular, ela nada mais é do que o direito que os movimentos organizados, ou também quem não está organizado, acompanhar, né, o que está sendo discutido sobre aquela política. Eu costumo falar que reunião de conselho ela tem que ser aberta para todos. Então, pode ser aberta para o movimento que está organizado, mas pode ser aberto para uma pessoa da população, no caso, no Conselho da Mulher, uma mulher que queira entender do que está se discutindo sobre a política da mulher no município de Maceió. Né? Qual é a discussão que está partindo no Conselho? Então, essa participação ela é muito importante e ela está descrita lá no artigo 94 da Constituição. Tem alguns artigos, então tem o 94, 98, 204, 206, entre outros dispositivos constitucionais. Lá a gente pode encontrar melhor o que é essa participação popular. Gente, eu estou falando depressa, porque é para ver se a gente dá conta do que eu tenho. Mas então, e aí a gente vai ter os conselhos. A gente tem os conselhos de direito e os conselhos de política pública. Conselhos de direito, conselho da mulher, conselho da pessoa idosa, conselho da pessoa com deficiência. São conselhos, são alguns exemplos de conselhos que são destinados a conselhos de direitos, como a gente chama. Conselhos de políticas públicas. Eu digo já a diferença entre eles. Então, conselhos de políticas públicas. A gente tem conselho de assistência social, conselho da saúde. Então, esses são os conselhos que lidam da política pública. Os de direitos, eles lidam com especificidades de parte da população. Então, o dos direitos da mulher vai lidar dos direitos da mulher. Por isso que existe uma discussão enorme em qual secretaria esses conselhos de direitos deveriam estar vinculados. Porque, na grande parte do Brasil, todos esses conselhos estão vinculados à Secretaria de Assistência. E aí se tem uma discussão que se a política de assistência para quem dela precisa, os conselhos de direitos é para uma população de forma geral, mas isso é uma discussão que já vem há algum tempo, é uma discussão mais ampla, que a gente precisa ter mais
um tempo para discutir sobre ele, né? Mas aí a gente vai ter na Constituição, na Constituição de 88, a gente vai ter alguns conselhos. Esses conselhos, alguns conselhos, na verdade, eles surgiram de outra forma, muito antes dos anos 80, né? Tem conselhos que existem desde Getúlio Vargas, claro, não com a concepção que nós temos agora, né? Não com a forma que nós lidamos agora, mas eles já existiam. Então, a maioria dos conselhos, eles são frutos da redemocratização que ocorreu entre o final dos anos 70 e os anos 80. A Constituição, ela vai ter algumas políticas, alguns conselhos de políticas públicas. Deixe eu olhar minha cola aqui para eu não... Então, a gente já veio com o conselho, foram criados depois da Constituição de 88. O Conselho Nacional de Assistência Social, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, o Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, o Conselho Nacional da Pessoa Idosa, na época, o Conselho Nacional do Idoso. Na verdade, após a Constituição de 88, existem alguns conselhos que foram reestruturados, remodelados, pensados de outra forma, que não da forma que ele foi feito. Então, um desses conselhos é o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, que foi criado em 95 e foi reativado e reestruturado 10 anos depois, em 1995. Então, vejamos, conselhos eles existem e eles precisam ser estruturados para que ele funcione. E a gente precisa, enquanto conselheiro, enquanto trabalhador de conselho, nos fundamentar cada vez mais para fazer com que ele funcione. Então, dito isto, que era a minha parte introdutória, eu vou para aquilo que me encomendaram, que foi a fala mais diretamente a criação, a estrutura de funcionamento do Conselho. Veja, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher da cidade de Maceió, é esse o nome, CODIM. A criação deste conselho, como vocês bem sabem, foi de 2017, a Lei 6.629, de 19 de abril de 2017. Em 2019, ele teve uma alteração, mas pelo que eu li, a alteração foi só a modificação das secretarias. E por que eu estou relembrando isso? Conselheiras e conselheiros e conselheiras de outros conselhos que porventura estejam nos vendo. Documentos primordiais que a gente tem que entender e tê-los mastigadinhos de verdade para que a gente não faça nada que não seja dentro da lei. A lei de criação do conselho, lá vai determinar as nossas competências e o regimento interno. Regimento interno é, no popular, Bíblia de conselheira. Não tem outra coisa para a gente dizer. Regimento interno é lá que se diz tudo que se pode acontecer e que pode ser feito dentro de um conselho. Então, por que a gente precisa sabê-lo? Por que a gente precisa tê-lo mastigado, que foi o nome popular que eu usei? Por quê? Se a gente não sabe, a gente pode incorrer em equívocos que podem trazer problemas maiores ao conselho. Lembrando aos conselheiros de outros conselhos e as conselheiras do Conselho dos Direitos da Mulher de Maceió, que conselheiros respondem civil e criminalmente pelas suas ações dentro do conselho. Então, quando a gente é chamado, quando a gente é convidado pela nossa instituição para representar a instituição no conselho, eu vou dizer uma frase que eu ouvi de uma advogada hoje. Ela diz, eu represento a SEMAS, por exemplo, mas o CPF que está lá é o meu. Então, na hora de responder criminalmente, civilmente, quem responde é o conselheiro. Então, a gente precisa ter muito cuidado e a gente precisa entender
do começo ao fim, o que é, o que diz o regimento, quais são as nossas... Lá o regimento está bem claro. Quais são as nossas competências, como é estruturado, qual é a competência da diretoria, qual é a competência do presidente, quantas faltas eu posso ter, se eu posso justificar, se eu não posso. Então, eu preciso entender desse regimento. Regimento interno é algo que é próprio, ele é da elaboração própria dos conselheiros, né? Seria mais precisamente da Comissão de Políticas Públicas e Normas. Isso eu falo mais adiante. Então, regimento é algo que, se a gente está caminhando, se a gente está utilizando e de repente dá um estalo na nossa mente, a gente diz, opa, tem alguma coisa errada nesse regimento, eu acho que ele não cobre isso, eu acho que ele precisa ser modificado. Nada impede que o Conselho, em reunião, decida pela essa modificação. Você pode fazer quantas modificações forem necessárias, desde que tenha resguardado o percentual para a votação de mudança do regimento interno, do que diz o regimento, de quantos por cento preciso ter para mudar o regimento. Mas se eu, durante esse mês, eu estou fazendo minha reunião, eu estou estudando meu regimento, e de repente eu percebo que ele não está atendendo, ou ele não está ele não está atendendo aquilo que o Conselho necessita, a gente pode fazer alteração, como pode fazer alteração daqui a um mês, daqui a 2, daqui a 3, quantas vezes forem necessários. E aí entrar dentro do que seria uma resolução, dentro dos seus padrões, para fazer essa alteração. Não esquecer, vocês precisam saber, enquanto conselheiras, do regimento interno. Não, além do regimento interno, além da criação do conselho, o que é que eu preciso saber para ser conselheira? Eu preciso saber e compreender, além das minhas atribuições, das minhas competências, eu preciso entender das políticas destinadas à mulher. Então, eu tenho política municipal destinada à mulher no município de Maceió, se eu tenho o que ela está dizendo. Se eu não tenho, então é uma tarefa para o Conselho construir essa política municipal para que ela venha a dar suporte. Mas eu não tenho política municipal, mas eu tenho política nacional. Eu sei o que diz a Lei Maria da Penha, eu sei mesmo, ou eu sei aqueles artigos que são mais populares. Então, quando eu estou dentro de um conselho, eu preciso entender da política que é direcionada aos direitos daquela população, no caso aqui, parte da população que é a mulher. Então, a gente precisa conhecer. Eu sei da política de saúde da mulher, o que é que ela diz? Como é que a gente tem feito para fazer garantir? Como é que nós, Conselho da Mulher, podemos lutar para a garantia dos direitos se a gente não sabe quais direitos são? Né? Então, você vai ter, claro que os mais importantes são as leis que estão direcionadas à mulher, né? As leis que a gente mais conhece, mas a gente precisa procurar saber o que diz o Código Civil, o que diz o Código Penal. Urge, como diria o personagem da novela, a Sapucaí é grande e o tempo urge. A gente precisa, com urgência, entender disso. Ou a gente entende disso, ou as coisas nos engolem. Né? A gente precisa saber que direito essas mulheres têm em todas as políticas que são destinadas à mulher, para que a gente possa fazer essa cobrança. Então, o que é, né? O que é um conselho? Como eu já falei antes, o conselho é um local físico, necessariamente a gente precisa ter sede, né? A gente precisa ter sede. E eu sempre digo que, de preferência, que nós tenhamos salas em que possam ser reservadas nosso sigilo profissional, porque quem está lá, a secretária executiva, a assessora técnica,
muitas vezes fazem atendimento às mulheres que chegam lá, né? Ou outras pessoas que necessitam, e a gente precisa ter o sigilo do nosso atendimento, né? A pessoa não chega lá e diz, eu quero conversar na frente de todos. Não, a gente precisa conversar de forma individualizada com cada pessoa, até porque as pessoas às vezes trazem problemas que as machucam, problemas que as deixam muito emotivas, que trazem sofrimento, né? Normalmente a gente atende muito casos de pessoas com casos de violência e isso machuca a todos. Então é preciso que a gente tenha sede, que a gente tenha onde possa conversar com essas pessoas de maneira individualizada, com o sigilo necessário que esse tipo de atendimento merece. E aí, qual é o papel do conselho? O papel do conselho, de forma bem grosseira e simplista, é a de garantia dos direitos. No nosso caso aqui, no garantia dos direitos da mulher da cidade de Maceió. Esse é o nosso objetivo maior. Então, como é que se organiza esse conselho? Você já sabe, o conselho é paritário, a gente não pode abrir mão disso de jeito nenhum. Conselho é paritário significa dizer que, na composição dele, nós teremos 50% de representantes da sociedade civil e 50%, no caso aqui, 50% de representantes da sociedade civil que atuam com mulheres, né, em seus vários ramos, especificidades, e 50% de entidades governamentais, de órgãos governamentais, que atuam na política da mulher. Né? O que a gente sempre orienta em todos os conselhos, que as pessoas que vão atuar, que vão representar essas entidades no conselho, que elas são pessoas que tenham conhecimento, nesse caso aqui, na política da mulher. Né? É bem menos difícil para quem já tem a militância, para quem já conhece, para quem entende da política da mulher, do que alguém que nunca ouviu falar e de repente foi indicado e tem que ir. Aí eu tenho que ir porque eu fui indicada. E aí você vai ter, o seu estudo vai ter que ser maior, porque você vai ter que se apropriar de muito conhecimento que as outras pessoas já têm. Né? E aí, muitas vezes, a gente não tem a dimensão do que é ser conselheiro. A gente não tem porque fazer controle social não é algo que seja favorável, principalmente ao governo que aí estamos, do governo federal. Não é à toa que ele tem emitido, assinado vários decretos e leis para acabar com o controle social. Não é uma coisa à toa. Então, exercer o controle social é algo que a gente precisa, eu repito sempre, é algo que a gente precisa estudar, estudar, estudar. Né? Quando a gente acha que a gente já está sabendo um pouquinho mais, aí vem alguma coisa que a gente diz, epa, o que é isso? Precisa estudar. Né? E precisa estudar como? Ou através dos ciclos de formação que vocês estão fazendo agora, ou estudar, a gente procurando outros ciclos, que são outros eventos, seminários, a gente pegando a política e estudando, fazendo grupo de estudo, estudando, necessitando, porque a gente precisa compreender daquilo que a gente está falando. Então, quando a gente fala, por exemplo, quantas vezes, não é o caso de vocês, mas quantas vezes a gente fala de mulher, e aí, quando chega a violência contra a pessoa idosa, que é mulher, não. Mulher idosa vai para o estatuto, não vai para a Lei Maria da Penha. E ela não é mulher, né? Ela é mulher. Nada impede que ela seja atendida pela Lei Maria da Penha. Não é o caso de vocês, tá, gente? São casos que ocorrem no Brasil e que a gente vem discutindo. Então, a gente precisa, na verdade, enquanto conselhos, de um modo geral, eu sou defensora de que a gente tenha períodos de integração. Que esses conselhos todos, porque uma mulher,
né? Uma mulher pode ser idosa, uma mulher pode ser deficiente, uma mulher pode, eu digo pode como se isso não, uma mulher é negra. Então, você tem várias interfaces que precisam estarem juntas e unidas para que a gente atenda ou lute por direitos com mais fortalecidas, né? Por quê? A impressão que a gente tem com a maioria dos conselhos no Brasil é que cada um está no seu quadrado. E a gente não pode ficar, enquanto conselho, cada um no nosso quadrado. Nós temos que fazer um quadrado enorme e todas ficarem no meio, todos ficarem nesse meio, né, de luta. Eu não estou aqui, tá, gente, desmerecendo as nossas lutas específicas, não. Eu não estou desmerecendo e acho que a gente tem que ter as lutas específicas, mas a gente também, enquanto conselho, precisa fazer essa união, né? Essa junção desses conselhos, para a gente não ficar pensando cada segmento de forma isolada, como se ele existisse sozinho. Um outro exemplo, do mesmo jeito que a pessoa com deficiência tem dificuldade de locomoção, muitas pessoas idosas também têm. Então, nós precisamos discutir sobre isso conjuntamente. Nós precisamos pensar sobre isso conjuntamente. Então, vamos lá. Então, o conselho ele tem essa função, eu já disse para vocês que ele é paritário, ele é deliberativo, ou seja, ele define, ele delibera, ele diz o que é. Né? A gente não tem o poder de fazer lei, mas a gente tem poder de fazer resolução. E resolução cumpra-se, resolução é lei. Só que a gente muitas vezes faz resolução e essas resoluções ficam, às vezes, guardadas nas nossas gavetinhas. Hoje ficam nas nossas pastas de computador, nos nossos drives. A gente precisa espalhar as resoluções do Conselho. A gente precisa divulgar essas resoluções. Inclusive, resoluções que falem sobre integração de políticas, que falem de algum atendimento, a gente precisa encaminhar para a secretaria a que ela se refere. Né? A gente precisa encaminhar. Então, a gente tem, ele é deliberativo, ele define, ele delibera, ele é consultivo a partir do momento que ele é consultado para. A lei orgânica do município, ela vai dizer que alguns conselhos podem assessorar o chefe do executivo, né, no caso, o prefeito ou a prefeita, naquilo que diz respeito a alguns conselhos. E dentre os conselhos que estão lá, estão o Conselho da Mulher, mesmo antes dele ser criado. O Conselho da Pessoa Idosa também está lá, muito antes dele ser criado. Suponho eu que foram as experiências de outros municípios, quero acreditar. Então, a gente tem, enquanto conselho, enquanto consultivo, de opinar, de dar parecer, não é uma simples opinião, é uma opinião consubstanciada sobre alguns assuntos. Né? Como ele diz, a gente pode assessorar ao prefeito ou à prefeita em algumas leis. O mesmo ocorre com a Câmara de Vereadores. Os vereadores criam muitas leis, muitas vezes a gente só sabe dessas leis quando elas já foram divulgadas, já passou por todos os trâmites, mas a gente não tomou conhecimento. Então, o ideal é que lei que fale, no caso de vocês, dos direitos das mulheres, ele passe pelo Conselho dos Direitos da Mulher de Maceió para que seja dado o parecer, para que vocês digam se aquilo realmente condiz com a realidade ou não, se aquilo é viável ou não. Então, a gente tem isso, e aí tem algo que eu gostaria de falar, quando a gente está falando dessas atribuições, que conselho, ele está vinculado, eu vou dar ênfase, administrativamente a uma secretaria. Porém, ele não é setor de uma secretaria. Aí vocês dizem, a gente já sabe disso, mas eu vou reforçar.
Eu vou reforçar, porque quanto trabalhadora de conselho, eu sei o quanto isso é difícil. Essa autonomia. Às vezes, pelo interesse de alguma situação, o conselho é autônomo, mas quando não interessa, o conselho não é autônomo. Então, a autonomia, os conselhos estão ligados administrativamente, significa dizer que aquele órgão ao qual a secretaria está ligada, no nosso caso, a Secretaria de Assistência Social, ela precisa dar as condições necessárias para que aquele conselho funcione. Com servidores, com estrutura física, com material de consumo, com transporte, enfim, com a estrutura que o conselho necessita para funcionar. Porém, o conselho não é um setor da secretaria que vai fazer aquilo que ele deseja que nós vamos fazer. Então, nós não somos órgãos gestores, nós não somos órgãos executores, a gente não executa. Então, se a gente não executa, a gente fiscaliza, a gente monitora, mas a gente não é órgão executor. Se a gente não é órgão executor, a gente não faz. Uma outra coisa que eu acho importante esclarecer nisso. A nossa comunicação com o órgão a que a gente está vinculado é uma comunicação externa. Então, como é que a gente faz comunicação externa com os outros órgãos? Via ofício. Né? A nossa comunicação, ela não deve ser comunicação, não deve se é que eu ia usar a mesma palavra, minha gente. A gente não deve usar o instrumento de comunicação interna. É difícil. Eu digo que a gente faz, como é que a gente chama? Processo formiguinha. Né? Porque sempre que há alguma mudança, a gente tem que explicar isso tudo de novo. Então, por exemplo, o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Maceió, ela recebe as CIs que vêm de alguns setores da secretaria como um todo. Ela responde todas em forma de ofício. Mesmo que a gente encaminhe em e-mail, a gente dá entrada no protocolo em forma de ofício, né? Isso significa dizer que nós não temos a gente não é setor, a gente é vinculado, a gente não é setor. Se a gente não é setor, a gente se comunica como deve se comunicar, a maior parte dos órgãos se comunicam. Né? Comunicação interna é algo de dentro dos próprios setores, no nosso caso aqui, da secretaria. Janaína, eu tenho quanto tempo para ver se eu vou correr ou se eu posso continuar aqui no meu ritmo? Você tem mais 20 minutos, Jó. Não ouvi. Você tem mais 20 minutos. Conseguiu escutar? Uai, porque eu não estou ouvindo. Pessoal, peraí, viu, Janaína? Peraí, que eu vou ver se é aqui nas minhas... Pode repetir? 20 minutos. 20 minutos. Estou fazendo leitura labial sem saber. Então, vamos lá, dá tempo. Já estou terminando, na verdade. Então, a gente precisa lembrar disso para que a gente não incorra no erro de, qualquer órgão diz, a gente recebeu dia desse um e-mail de da Câmara de Vereadores, na verdade, que na véspera do feriado, do dia 27 de agosto, eu não vou esquecer porque, então, era uma sexta-feira, e ele queria o resultado da análise de um parecer, de uma lei para segunda-feira, o que é humanamente impossível. Primeiro, porque a gente não ia ter reunião. Né? É um feriado, nem reunião, nem reunião extraordinária a gente poderia convocar para analisar esse documento. Então, o que a gente vai ter? Eu falo isso só para a gente deixar clara essa situação, tá? Gente, não significa dizer que nós somos inimigos do nosso órgão vinculador, não, tá? Não é isso, não. Eu só estou tentando que a gente continue com o raciocínio da nossa autonomia. Do mesmo jeito que quando nós representamos sociedade civil e nós representamos governo, nós não estamos numa guerra dentro do Conselho, não. A gente está para discutir aquilo que vai ser melhor para
para a mulher do município de Maceió. Isso significa dizer que, em algumas vezes, a gente vai ter... eu vou usar o termo ceder, porque está me faltando um agora. Tanto do governo como nós podemos fazer ceder enquanto sociedade civil. O que a gente precisa pensar, eu estou querendo o que é melhor para a mulher de Maceió. Independe de quem propôs, independe de quem, se é governo, se é sociedade civil. A gente discute, é para isso que serve o conselho. E aí, quem é que faz o conselho andar além dos trabalhadores? Detalhe, gente, a maioria dos nossos conselhos, ele tem só a assessora técnica, né? Ele tem só a assessora técnica, que é quase desumano, porque não tem como dar conta de um trabalho de volume grande, quando a gente está com volume grande, com um só profissional. Então, a gente precisa ter, no mínimo, a depender do tamanho do conselho, a assessora técnica, a secretária executiva e um auxiliar administrativo, que é o sonho que a gente tem, tá, gente? É um sonho. Porque a gente precisa dividir essas tarefas, né? A partir do momento que os conselhos começam a alavancar, e eu ouvi a Janaína falar que vocês vão ter a questão do fundo, a partir do momento que a gente faz isso, a gente vai ter um volume de trabalho muito maior. A partir do momento que a gente começa a inscrever e a fazer registro de entidades, esse volume de trabalho, a depender de quantas entidades tem na cidade, ele aumenta de um tamanho enorme. Então, a gente precisa lutar para que essa estrutura... E a estrutura, além daquilo que a gente chama de recursos humanos, a gente precisa ter os recursos materiais também. Tá? Então, além desses trabalhadores, quem é que faz o conselho de verdade? Os conselheiros, através das comissões. As comissões têm um papel de extrema importância. Elas não foram para ficar lá no nosso regimento interno, não. Nem na resolução que diz quem é que compõe cada comissão. As comissões, elas têm um papel de analisar documentos, propor leis, propor resoluções que serão discutidas nas reuniões. Então, pelo que eu vi, vocês têm basicamente, são quatro comissões. Comissão de Políticas Públicas, Normas e Legislação, o nome é assim, já diz, é a comissão que é responsável por analisar projetos de leis que cheguem, por sugerir mudanças no orçamento. Em reunião, o Conselho pode sugerir, mudanças no regimento. Em reunião, o Conselho pode dizer, isso aqui não está mais atendendo a gente. E aí a Comissão de Políticas Públicas e Normas vai se reunir para definir que mudanças eles vão trazer. Que mudanças serão essas? Como é que vai ser feito? Né? Então, a gente vai ter essas alterações dos regimentos, a gente vai ter a análise da maioria de todos os projetos de lei que chegarem ao Conselho e outras atribuições e outras leis e outros projetos e outros programas que cheguem destinados à pessoa idosa. Então, é preciso... Desculpe, é porque eu sou dos idosos, né? É preciso que a gente... Destinado à mulher. E aí é preciso que a gente leia. É preciso que a gente se fundamente. As comissões, para quem tem assessoria técnica, as comissões, se elas precisarem, elas podem pedir ajuda da assessora técnica ou do assessor técnico do conselho, como pode pedir profissionais de assessoria especializadas. Então, vai se discutir de orçamento, não tem contador no meu conselho, eu não entendo, chama uma assessoria de um profissional que entenda sobre isso.
né? O que é importante é que todas as dúvidas sejam tiradas e a gente não acate ou não dê parecer em algo que a gente ainda não entendeu ou que está na dúvida. Então, a gente precisa, as comissões, elas podem ter assessoria externa, tá? Então, a gente tem a de políticas públicas e normas, vocês têm a comissão de planejamento, orçamento e finanças. Essa comissão ela é de extrema importância para o acompanhamento do orçamento do município, da secretaria, né, do que está destinado ao conselho, do que está destinado à política da pessoa idosa, tanto na secretaria como no município de Maceió. Então, é primordial que a gente entenda das peças orçamentárias, né? É chato, a gente costuma dizer, a gente que é assistente social costuma dizer assim, a gente é de humanas, não entendo disso não, foi o tempo. Marta Aragão é testemunha, Ana Paula é testemunha, Thaís Carina são testemunhas de que a assistente social ela tem que saber de orçamento, né? Ela precisa entender o que é a lei de diretrizes orçamentárias, ela precisa entender o que é um plano plurianual, ela precisa entender o que é, enfim, é esse universo que não faz muito parte da nossa vida. Então, as conselheiras, elas precisam saber disso, né? Se eu não sei, faz um processo de formação. Não significa dizer que depois do processo de formação a gente já vai sair sabendo de tudo isso, não. Isso é um processo de aprendizado que a gente vai fazendo, que a gente vai entendendo, não entende. Ana Paula, eu canso de dizer, Ana Paula, como é isso? Denis, como é isso? E eu vou perguntando porque a gente precisa entender para que a gente possa fazer isso do melhor. E quem precisa entender são essas conselheiras, principalmente essas conselheiras que estão na Comissão de Orçamento e Finanças. A Comissão de Articulação e Comunicação Social, ela é aquela que vai fazer toda a comunicação do Conselho. E vai fazer toda a articulação com os... Sabe a articulação que eu estou falando desde lá do começo? Então, essa articulação, ela é objeto, ela faz parte da Comissão de Comunicação Social. Então, ela quem vai deliberar, quem vai pensar, na verdade, porque a deliberação sai na reunião do Conselho, ela quem vai pensar, quem vai planejar os webinários, as lives, os conteúdos que serão discutidos, possivelmente quem são as pessoas que vão falar. Isso significa que o Conselho pode, sim, dar sugestão. E é bom lembrar, no final do planejamento, isso precisa ir para a reunião ordinária, precisa ser votado, precisa ser deliberado, a plenária como um todo precisa decidir que concorda com aquilo que foi pensado. Então, a Comissão de Articulação com os Conselhos de Comunicação Social, ela é de extrema importância. Ela é de extrema importância para divulgar o Conselho, e é preciso que a gente divulgue o Conselho, todos os conselhos, para a população. A população precisa entender o que é o Conselho e como ela funciona. Hoje a gente tem as redes sociais. A Comissão de Articulação pode fazer isso, como pode criar campanhas, como pode fazer palestras sobre o que é o Conselho. Nós precisamos, a cada dia, divulgar os conselhos para a população, todos os conselhos para a população, permitir que essas pessoas participem das reuniões. Houve uma época em que quando nós nos reunimos presencialmente, existia o senhor Otávio, um idoso, ele participava de todas as nossas reuniões. E ele não era conselheiro. Mas muitas vezes eu costumo dizer, a gente não tem, quando a gente não é conselheiro, a gente não vota, mas a gente tem voz. E voz muda o mundo. Né? Muitas vezes, voz nesse sentido, tá, gente? Muitas vezes, o conselho estava com uma discussão que ele, enquanto idoso, falava da opinião dele, e aí saíam várias reflexões, e essas reflexões
saíam essas reflexões, e essas reflexões faziam com que o plenário mudasse o que estava pensando. Então, a gente precisa dizer para a população que ela tem um conselho de direito, que é um conselho de direito, para a gente não confundir com outros conselhos que existem, né? O que é um conselho de direito, o que ele faz. E eu sempre digo assim, quando a gente começa a divulgar nossas ações, a gente começa a ter as pessoas a nos cobrarem mais. Mas é isso mesmo, ele não está cobrando a mim, Jonoreta, ele não está cobrando a Mônica, ele não está cobrando a Verônica, ele não está cobrando a Ana, ele está cobrando algo que o conselho precisa fazer. E essas cobranças, elas precisam ser levadas para a plenária, e a plenária precisa entender. Então, divulgar o conselho é primordial, todos os conselhos, tá? E aí a gente tem a comissão do Fundo Municipal, no caso de vocês, do Fundo Municipal da Mulher. Vocês ainda não têm fundo, vocês pretendem criar fundo. Eu já digo que vocês se engajem na luta, porque aquele que eu chamo de besta do Apocalipse, porque eu não gosto de dizer o nome, e ele é pior do que a besta do Apocalipse, que é quem está assumindo o Executivo Nacional, ele tem uma PEC que ele colocou para frente, e agora eu não consigo lembrar se é 183 ou 187, desculpe, mas eu não consigo lembrar direito, que ele quer extinguir alguns fundos. Então, cuidado, porque o fundo da mulher já pode nascer predestinado a acabar se a gente não seguir algumas situações que está lá nessa PEC. E aí depois eu posso mandar a PEC para vocês, se é 187. E a gente chama que é a PEC do fim dos fundos. Tem um movimento nacional lutando sobre isso e que a gente precisa se engajar, porque não é só o fundo da pessoa idosa. Grande parte desses conselhos de direitos que tem fundos. Então, nós precisamos, enquanto comissão de gestão do fundo, são vocês que vão analisar os balancetes, os extratos e balancetes da conta. São vocês que vão definir, enquanto comissão, né, gente? Porque a comissão se reúne, define, depois leva para a plenária aprovar ou não. São vocês que vão definir o que deve ser gasto ou o que deve ser gasto. Existem algumas situações que não permitem que sejam retiradas de dinheiro do fundo. Então, a gente precisa saber muito bem disso, que vem lá com as peças orçamentárias que a gente vai precisar entender. Então, quando a gente tem fundo, a nossa responsabilidade, se já era grande, ela se agiganta muito mais ainda, né? Pensem em vocês que nós vamos estar lidando com dinheiro normalmente de doação. O poder público tem que investir, mas normalmente os investimentos públicos eles não são altos nesses fundos. Então, a gente vai ter que lidar com esses recursos e saber como lidar. Eu lembro que tem uma pessoa, um contador da prefeitura que foi falar conosco no começo a gente estava implantando o fundo, e ele disse, cuidado, porque eu conheço pessoas do conselho tal, aí ele disse conselho, que perdeu um apartamento à beira-mar da Ponta Verde, porque assinou um documento na inocência. Na verdade, não sabia nem o que estava assinando, mas a insistência do que você assine, você tem que assinar, e a pessoa acaba fazendo, às vezes, algumas coisas que não estão muito claras, né? E mais tarde vai dar problemas, porque todos os nossos recursos passam por auditoria, e aí a gente precisa ter muito cuidado. A Janaína já olhou a hora 2 vezes, significa que eu já estou na minha hora, né, Janaína? Eu vou 5 minutinhos. Gente, algo que eu quero dizer para vocês, que eu costumo falar sempre que eu vou falar de conselho. Como a gente não faz a apresentação aqui, tem um cartazinho de uma foto que eu achei no Google, que eu sou apaixonada, que é só uma mão com um cartazinho falando, ocupe os conselhos municipais. Como nós estamos em conselho municipal, ocupemos os conselhos municipais, mas não ocupemos de forma esvaziada. Ocupemos, sim, sabendo do que a gente está falando, conhecendo todas as leis que falam sobre a pessoa, sobre a mulher,
nos fortalecendo do que é a nossa autonomia, nos fortalecendo do que cada comissão pode fazer, porque depois das reuniões de comissões, a gente tem a reunião, no caso de vocês, de uma diretoria, que define qual é a pauta, que define o que não foi discutido, isso é assunto para outro momento, mas define a pauta, então as comissões precisam trabalhar. As comissões precisam se reunir uma vez, pelo menos, por mês, para que dê andamento, porque na hora da reunião, dentre outros assuntos, tem um momento lá, que é o momento das comissões falarem, dizerem, né, o que foi estudado, o que foi visto e qual é o parecer deles, qual é a sugestão que eles dão para que a plenária, de um modo geral, avalie e delibere ou não pelo que está sendo proposto. Então, para terminar, além de ocupar os conselhos municipais, eu vou ler porque eu não decoro, mas é algo que eu sou, assim, extremamente apaixonada, que é um pensamento da Lélia Gonzalez. Ela disse o seguinte: se estamos comprometidas com um projeto de transformação social, não podemos ser coniventes com posturas ideológicas de exclusão que só privilegiam um aspecto da realidade por nós vivida. Né? Lélia Gonzalez. Então, nós, enquanto conselheiros, precisamos entender, precisamos estudar, precisamos lutar. Né? Não, eu sempre brinco assim, não há tempo de temer a morte, como disse Tan. Mas não é que a gente vá para a morte, não, tá, gente? Mas a gente precisa ter os embates, a gente precisa brigar, porque a conquista, ela não tudo que a gente tem de direito foi conquista, ele não nos foi dado. O controle social democrático foi conquista, que eu já mostrei para vocês, conquista de muita luta, de muita morte, de muito sangue derramado. Muita gente morreu para que a gente pudesse ter aqui agora. Portanto, a gente não pode deixar que isso se esvair pelas nossas mãos e vão de ralo abaixo. Pronto, Janaína, não passei muito tempo não, né? Não, de jeito nenhum. Eu acho Deixa que eu ver aqui, Janaína, que eu não estou lhe escutando não. momento. Deixa eu tirar e colocar. Agora a gente não escuta você. Não estou lhe ouvindo. Ai, que pena, professora. Será que se eu tirar? Fala agora. Você me escuta agora? Meu celular deu creu. Que bom que a gente teve a oportunidade de ouvi-la. Estou não conseguindo lhe ouvir. Agora. Nem com fone, nem sem fone. Veja aí. Consegue acho que só sou agora? eu. O que será que aconteceu? Você me ouve? Hein? Eu tirei, ele não funcionou. Eu botei, ele não funcionou. Fale agora, por favor. Consegue escutar agora? E o que será? Eu acho que seja o volume do seu telefone. Quando você ligou o som, acho que nem para fazer a leitura labial ela vai conseguir mais. Ei, minha gente, como vai ser agora? Será que se eu sair e entrar de novo, eu posso fazer isso? Posso? Então eu vou sair. Vamos esperar a Jo voltar, mas eu acho que especialmente para nós do Conselho, fica a reflexão do nosso papel, né? Eu acho que ela não deu apenas uma aula sobre o papel do Conselho em si, ela deu também um empurrãozinho para a gente... Deixa eu aceitar, Jo. Para a gente desempenhar o nosso papel, né? Vamos ver se ela consegue... Ver se ela consegue entrar.
Esse Conselho de Direitos da Mulher, um conselho que estava desativado há alguns anos, e nós tomamos posse em março de 2020, antes da pandemia se instalar, né? Especialmente aqui no nosso estado, já estava acontecendo pandemia pelo mundo, e nós tomamos posse com esse desafio, né? E maior parte das conselheiras tinham necessidade dessa capacitação, então, desde já, Mônica, a gente quer lhe agradecer por isso. Mais do que nunca, a fala da Jonorete mostra o quanto você é resistente nessa luta e o quanto você tem nos apoiado, inclusive para além das suas funções, né? Então, eu acho que esse momento de agora, essa fala da Jonorete, que precisa ser melhor discutida entre as conselheiras que não puderam estar aqui conosco no ao vivo, mas acho que merece uma fala para a gente trabalhar um pouco mais, porque a gente precisa se empoderar do nosso papel realmente, né? Vamos ver se a professora consegue nos ouvir agora. Pronto. Agora consegue? Pronto. Consigo. Voltei a ouvir, oh Deus. Eu estava falando aqui, Jonorete, do quanto a sua fala foi importante para nós conselheiras. Acho que não foi só uma capacitação, foi meio que uma cutucada, assim, um empurrão para a gente tomar posse, né? E assumiu esse conselho depois de alguns anos que ele estava inativado. E a gente assumiu num contexto de pandemia, num cenário difícil. A maior parte das conselheiras não se conhecem pessoalmente ainda. E a sua fala veio para, de certa forma, incentivar mesmo, estimular que esse conselho, nesse contexto também em que a gente tem um presidente que não é favorável ao controle social, que não é favorável à democracia, a gente precisa cada vez mais se fortalecer, né, e atuar dentro dessas possibilidades que são tantas, com tantas dificuldades que as mulheres do nosso município enfrentam. A gente não teve nenhuma pergunta, a gente teve alguns comentários. Professora Marli colocando o quanto você é maravilhosa, sempre muito assertiva nas análises. E Marli me ama, Janaína. Por isso que ela fala a verdade, ela vai dizer isso para mim. A gente também teve a Noélia, que está colocando também da alegria em ouvir você. A Mônica dizendo que você é show. A Noélia coloca também a preocupação com essa questão da PEC, né, que está ameaçando os fundos. Algumas pessoas colocando que uma pena que entrou um pouco atrasada, mas acho que a nossa fala realmente é de agradecimento pela sua disponibilidade e pelas suas colocações. Acho que a gente precisa de um momento presencial com você, quando possível também. Acho que todas as conselheiras precisam ouvir e, mais uma vez, até os detalhes que você pode trazer um pouco mais para a gente aprender com a sua vivência, principalmente nessa sua trajetória do Conselho dos Idosos, né? Como eu falei, é um conselho que passou muitos anos inativado e acho que agora a gente precisa realmente buscar forças. Estava agradecendo também a Mônica, porque ela é perseverante, inclusive ela faz... E põe perseverança nisso. Inclusive assumindo algumas atribuições que não são delas, né, enquanto assessora técnica, para, de certa forma, dar gás para que as conselheiras possam fazer o mínimo, que é isso que a gente vem fazendo desde que a gente assumiu o conselho. Então, a gente quer muito lhe agradecer. Eu acho que não tem nenhuma pergunta. Caso vocês tenham alguma coisa, aproveitem aí a oportunidade. Enquanto eles procurem, se tiver alguma pergunta, dizer para você que eu compreendo bem como é essa situação da gente passar muito tempo desativado e a gente voltar. E aí, quando a gente volta, porque a gente já passou por isso também, né? A gente precisa ter uma luta, é uma luta mesmo, é uma luta para fazer com que as pessoas entendam o que é o conselho, principalmente o poder público, entenda o que é o conselho, como ele funciona, e ter retornado. Na verdade, vocês estão de parabéns de ter retornado, mesmo em uma pandemia, e aí uma pandemia que a gente sabe onde a violência contra mulheres. A violência do modo geral, mas aqui em específico contra mulheres aumentou. Hoje saiu um estudo do IBGE que vai dizer que Maceió tem 17, alguma coisa de... Nós somos, acho que, o sexto estado em questão de
favelização. Então, nós temos muitas mulheres em situação, muitas pessoas, né? Mas eu estou falando das mulheres porque é o que a gente está tratando aqui. Em situação de miséria, em situação de fome, né? Muitas mulheres que não têm, hoje, o poder público ainda está longe de atender essa necessidade de creche, né? Eu rio muito que, às vezes, chegam pessoas lá no conselho e elas falam assim: ah, eu tenho que ficar com meu pai ou minha mãe no hospital. E aí eu não sei o que é que eu faço. Se eu não vou para o hospital, porque os hospitais, de um modo geral, têm se utilizado de um direito conquistado da pessoa idosa de ter acompanhante e têm obrigado as pessoas a terem acompanhante, muitas vezes até pagam, e isso está errado, completamente errado, né? A precarização do trabalho dos hospitais faz isso. E aí ela diz, eu não sei se eu deixo, se eu vou deixar meu pai, e meu pai não fica interno, minha mãe não fica internada, ou se eu vou para casa cuidar dos filhos, porque se eu deixar os filhos dentro de casa sozinho, o conselho tutelar vem e leva meus filhos. Então, a gente ainda carece de políticas públicas destinadas a todos os segmentos. No nosso caso, mulher, pessoa idosa, pessoa com deficiência, pessoas negras, né? A gente necessita das políticas de reparação com urgência, né? A gente não pode ter medo de falar disso, a gente não pode ter medo de lutar por isso. Porque imaginem vocês, ser mulher já é difícil, ser mulher negra é muito mais difícil, né? A gente vai vendo os estudos hoje com a pandemia, a questão do cuidado, quem é que cuida? Mulher, quem é que cuida muito mais? Mulher negra que vem desde o período escravocrata cuidando, e muitas vezes, né, tem uma professora, Raquel Gouveia, que ela diz que muitas vezes as mulheres negras cuidam, mas não têm o direito nem de ser cuidada, nem de ser mãe, porque ela precisa cuidar de outro, né? Então, a gente vai, os exemplos que a gente tem, né, todos os exemplos de políticas públicas ou de casos que a gente vê da falta de políticas públicas para essas mulheres. Então, é urgente que a gente pense sobre isso, que a gente reflita sobre isso, que a gente se capacite, que a gente crie forças, né? Porque, como diz, a gente precisa se unir, porque juntos somos fortes, sozinhas a gente vai caminhando, né? E precisamos, como diria a Rosa de Luxemburgo, soltar as correntes que nos aprisionam. Senão a gente não vai perceber a necessidade que a gente tem da união e da liberdade. É só. Verdade, Estão vendo Jó. as coisinhas da minha mãe lá atrás, agora que eu vi. Os bibelô da minha mãe. Muito bom, Jó, muito bom mesmo. Muito obrigada por essa Eu que disponibilidade. agradeço. Peço desculpa dos meus Algumas atrapalhos aqui do Instagram, que vocês sabem que eu não tenho Instagram. Fico aqui meio atrapalhada. não atrapalhou de forma alguma, é só para reforçar, algumas pessoas entraram agora. A live vai ficar gravada, a gente já está finalizando. A live vai ficar gravada na página do Instagram do Conselho de Direitos da Mulher de Maceió. Faz parte de uma capacitação que o Conselho propôs para as conselheiras e foi extensivo, né, para a sociedade, para as pessoas que precisam conhecer o Conselho. Acho que já serve, inclusive, como uma ação de divulgação do Conselho, né, João? E a Isso gente quer realmente mesmo. agradecer. Agradecer a você, agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco. Acho que as pessoas se mantiveram na discussão, gostaram da sua fala. Né? Agradecer a Mônica, a equipe técnica que está assessorando o Conselho, agradecer as conselheiras que estão aqui até agora e reforçar mais uma vez que a gente precisa de outro encontro, que a gente precisa conversar melhor. Acho que todas as conselheiras precisam ouvir a sua fala. Ok, E combinado. reforçando, né? Reforçando a nossa programação, nós teremos outros encontros, né, ainda, como parte dessa capacitação. Todas as lives acontecerão pelo Instagram do Conselho. Então, nós teremos no próximo dia 26 de outubro uma live sobre processo de inscrição das organizações da sociedade civil, com um relato de experiência sobre o processo de inscrição no Conselho do Idoso. A gente vai ter também um módulo falando sobre o Fundo Municipal da Mulher.
Teremos mais uma live com a professora Marli, falando sobre rede, o que é rede, a importância da rede, o que é rede de atendimento à mulher, e uma contribuição também da Wanda Menezes, falando sobre legislação e políticas públicas para as mulheres. A programação, acho que a gente pode ver para divulgar, né, no Instagram do Conselho também. E aí a gente encerra, Jó, você quer trazer mais alguma contribuição? Você quer finalizar? Quero agradecer a oportunidade de passar um pouquinho da minha experiência, né, enquanto hoje secretária. Eu já assumi vários papéis no conselho, eu já fui conselheira, eu já fui várias coisas. Hoje eu sou secretária executiva, que é uma coisa que eu gosto muito, na verdade. Eu gosto muito desse papel de despertar e orientar para algumas coisas, né? A gente, enquanto assessor técnico, enquanto secretário executivo, no meio da reunião, a gente pode dar uma clareada em algumas situações. Então, agradecer, dizer a vocês que eu estou à disposição, espero que no futuro seja presencialmente mesmo, porque os eletrônicos, ao mesmo tempo que nos junta, mas ele nos afasta, né? Estamos longe do mesmo jeito. E só isso, agradecer e dizer para vocês que precisamos articular os conselhos, que precisamos ir em busca de objetivos comuns para que a gente se fortaleça nessa luta. Muito grata. Muito obrigada também, Jó. Boa noite a todos. Boa A live vai noite. ficar gravada. Quem quiser assistir novamente, eu fiz várias anotações aqui, mas vou assistir novamente com calma também. Muito obrigada a todos vocês e até a próxima. Até. Boa noite. Boa noite.